A mente humana é um universo vasto, repleto de paisagens desconhecidas, sombras ocultas e forças que nos guiam sem que sequer percebamos. Passamos a vida buscando respostas fora de nós, esperando que alguém nos diga o que fazer, como nos sentirmos, como curar nossas feridas. Mas e se a verdadeira resposta estivesse dentro de nós? Carl Jung, o grande explorador do inconsciente, deixou uma mensagem clara. Você não pode curar verdadeiramente se não se tornar sua própria prioridade. Mas o que isso significa na prática? Como podemos aplicar esse conceito em nossas vidas de forma concreta e transformadora? Desde o momento em que nascemos, somos ensinados a olhar para fora. A sociedade nos molda para sermos bons filhos, bons amigos, bons trabalhadores. Somos educados para agradar aos outros, para nos encaixarmos, para não sermos egoístas. No entanto, em algum ponto desse caminho, esquecemos algo essencial: não podemos dar o que não temos. Não podemos oferecer amor se não nos amamos. Não podemos trazer paz se há caos dentro de nós. Não podemos acompanhar os outros se nem sabemos quem somos. Jung dedicou sua vida a explorar a psique humana e descobriu que, dentro de cada um de nós, existem forças ocultas, arquétipos universais que governam nossos pensamentos, emoções e comportamentos, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Um dos conceitos mais poderosos de Jung é o da sombra, aquela parte de nós que reprimimos, negamos ou escondemos do mundo. Por que fazemos isso? Porque fomos condicionados a acreditar que certas emoções são inaceitáveis. A raiva é vista como algo ruim, a tristeza como fraqueza, o medo como covardia. Desde crianças, aprendemos a esconder essas partes de nós para sermos aceitos, para não sermos julgados. Mas Jung nos alerta: o que você nega, te controla. O que você aceita, te transforma. Pense nisso como uma casa antiga com quartos trancados. Você pode ignorar esses quartos, fingir que não existem, mas as coisas guardadas ali, memórias, emoções, traumas, continuam influenciando a maneira como você vive, mesmo que você não perceba. A sombra não é apenas um depósito de coisas negativas. Ela também guarda talentos, desejos e potenciais que reprimimos por medo de não sermos aceitos. Quando falamos em nos priorizarmos para curar, não estamos falando de autocuidado superficial, como tomar um banho relaxante ou fazer uma caminhada. Esses atos são importantes, mas a cura que Jung propõe vai muito além. É um compromisso radical com a nossa verdade, um mergulho corajoso em quem realmente somos, sem máscaras, sem filtros, sem a necessidade de validação externa. É como decidir explorar uma floresta densa e desconhecida dentro de você. Essa floresta pode ser assustadora, cheia de sombras e sons estranhos, mas também é onde estão escondidos os tesouros da sua alma, sua autenticidade, sua força, seu propósito. Enfrentar a sombra significa olhar para o que dói, o que incomoda, o que você preferiria ignorar. É reconhecer aquela raiva que você engoliu, aquela tristeza que você escondeu, aquele medo que você fingiu não existir. Essa jornada não é fácil. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com distrações. Redes sociais, notificações, expectativas alheias, tudo isso nos puxa para fora, nos desconecta de nós mesmos. É como se estivéssemos constantemente correndo em uma esteira, sem nunca parar para perguntar: para onde estou indo? O que realmente quero? Parar essa corrida exige coragem, porque o silêncio que vem depois pode ser aterrorizante. Quando você desacelera e começa a ouvir sua voz interior, pode se deparar com um vazio, uma sensação de desconexão. Mas esse vazio não é seu inimigo. Ele é o espaço onde seu verdadeiro eu começa a emergir. É como um terreno fértil, pronto para ser cultivado, mas que primeiro precisa ser limpo das ervas daninhas do condicionamento social e das crenças limitantes. Priorizar-se não significa ignorar os outros ou se tornar egoísta. Pelo contrário,
É um ato de responsabilidade. Imagine que você é um copo d'água. Se o copo está vazio, você não tem nada para oferecer aos outros. Mas se você cuida de si mesmo, se enche de amor, paz e clareza, então pode compartilhar isso com o mundo sem se esgotar. Jung dizia que a cura começa quando assumimos a responsabilidade por nossa própria jornada, quando paramos de esperar que o mundo nos salve e começamos a olhar para dentro com honestidade. Isso significa ouvir suas emoções sem culpa, estabelecer limites sem medo, dizer não quando necessário, mesmo que isso desagrade alguém. Significa dar a si mesmo o mesmo cuidado e respeito que você oferece aos outros. A grande paradoxa que Jung nos ensina é que a cura acontece quando enfrentamos o que evitamos. Pense em uma ferida física. Se você apenas cobre a ferida com um curativo sem limpá-la, ela pode infeccionar. A dor não desaparece, ela piora. O mesmo acontece com nossas feridas emocionais. Ignorar a sombra, fingir que ela não existe, só faz com que ela cresça e se manifeste em nossas vidas de maneiras destrutivas. Em relacionamentos tóxicos, em padrões de autossabotagem, em uma sensação constante de insatisfação. Mas quando você tem a coragem de olhar para essa ferida, de limpá-la com cuidado e paciência, ela começa a cicatrizar. E, nesse processo, você descobre que a dor não era apenas um obstáculo, mas também uma professora, guiando você para uma versão mais autêntica e plena de si mesmo. Esse processo de nos priorizarmos exige que enfrentemos o desconforto de sermos honestos conosco. É como olhar no espelho e ver não apenas a imagem que você projeta para o mundo, mas também as rachaduras, as cicatrizes, as partes que você tentou esconder. No início, isso pode ser assustador. Você pode se perguntar: e se eu não gostar do que vejo? E se descobrir que não sou quem eu pensava ser? Mas é exatamente nesse momento de vulnerabilidade que a transformação começa. Quando você se permite ser humano, com todas as suas imperfeições, você abre espaço para a cura. Você começa a entender que não precisa ser perfeito para ser digno de amor, de respeito, de felicidade. Você começa a perceber que sua sombra não é algo a ser temido, mas uma parte essencial de quem você é. Jung nos convida a embarcar nessa jornada de autoconhecimento com coragem e curiosidade. Ele nos lembra que a mente humana é um território vasto, cheio de mistérios e possibilidades. Cada emoção, cada pensamento, cada sonho é uma pista, um convite para explorar mais profundamente quem somos. E quando escolhemos nos priorizar, quando decidimos que nossa cura é importante, começamos a desbloquear esse potencial infinito que vive dentro de nós. É um processo que exige paciência, porque a cura não acontece da noite para o dia. Mas cada pequeno passo, cada momento em que você escolhe ouvir sua voz interior, cada vez que enfrenta o medo, cada vez que se permite sentir sem julgamento, é uma vitória. É um passo em direção a uma vida mais autêntica, mais livre, mais verdadeira. Vivemos em um mundo que nos desconecta de nós mesmos. Somos bombardeados por comparações, expectativas e pressões que nos fazem esquecer quem somos para nos encaixarmos, para sermos aceitos. É como se estivéssemos constantemente usando uma máscara, ajustando-a para agradar aos outros, para evitar críticas, para não nos sentirmos rejeitados. Mas, quando finalmente tentamos reconectar com nosso interior, muitas vezes nos deparamos com um silêncio assustador, um vazio que parece nos engolir. Esse vazio pode ser desconfortável, quase sufocante, como se estivéssemos entrando em uma sala escura sem saber o que há lá dentro. No entanto, esse vazio não é nosso inimigo. Pelo contrário, ele é o espaço onde nosso verdadeiro eu começa a se revelar. É o ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento que pode transformar nossa vida. Priorizar-se para curar não significa se tornar indiferente ou abandonar os outros. É um ato de coragem, uma decisão de tomar as rédeas da própria existência. Pense nisso como assumir o comando de um barco em meio a uma tempestade. Durante anos, talvez você tenha deixado o barco ser levado pelas ondas das expectativas alheias, dos papéis que a sociedade te impôs, das vozes que te disseram como você deveria ser. Mas, quando você escolhe priorizar-se, você pega o leme. Você começa a decidir para onde quer ir, mesmo que isso signifique enfrentar mares turbulentos. Significa ouvir sua voz interior,
dar-se permissão para sentir sem culpa, estabelecer limites sem medo de desagradar. Significa, acima de tudo, ser quem você realmente é, sem pedir desculpas por isso. Carl Jung chamava esse processo de individuação, um caminho longo e desafiador para nos tornarmos quem realmente somos. Não é uma jornada fácil. É como escalar uma montanha íngreme, onde cada passo exige esforço, onde há momentos de dúvida, de cansaço, de vontade de desistir. Haverá crises, momentos em que você questionará tudo o que acredita sobre si mesmo. Haverá dor, porque olhar para dentro significa enfrentar verdades que talvez você tenha evitado por anos. Mas Jung nos ensina que esse caminho, embora árduo, é também o que leva à plenitude. É como atravessar um deserto para encontrar um oásis. O deserto é seco, solitário, desafiador, mas, quando você chega ao oásis, descobre uma fonte de vida, de renovação, de conexão profunda consigo mesmo. A verdadeira cura, segundo Jung, não está em eliminar a dor, mas em integrá-la. Pense na dor como uma peça de um quebra-cabeça. Você pode tentar ignorá-la, jogá-la fora, fingir que ela não existe, mas o quebra-cabeça nunca estará completo sem ela. Quando você aceita a dor, quando a observa com curiosidade em vez de medo, começa a entender o que ela está tentando te ensinar. Talvez aquela tristeza que você carrega seja um sinal de que você está vivendo uma vida que não é sua. Talvez aquela raiva que você reprime seja uma mensagem de que você precisa estabelecer limites mais claros. Cada emoção, por mais desconfortável que seja, carrega uma sabedoria. E, ao integrá-la, você não apenas cura suas feridas, mas também descobre uma força que nem sabia que tinha. Nesse processo, você encontra algo mais valioso do que qualquer validação externa: a liberdade de ser autêntico. Ser autêntico é como respirar profundamente depois de anos prendendo o ar. É viver sem o peso de máscaras, sem a necessidade de se moldar para agradar aos outros. É olhar no espelho e reconhecer a pessoa que você vê, com todas as suas imperfeições, suas forças, suas contradições. Jung entendia que, no fundo da nossa psique, além da razão e da lógica, existe um mundo oculto, cheio de símbolos, padrões e forças invisíveis que moldam nossa vida. Esse mundo não é algo a ser temido, mas explorado. É como um oceano profundo, com correntes que nos puxam, ilhas que nos surpreendem, tesouros que esperam ser descobertos. A cura, para Jung, não é apenas mudar hábitos ou adotar pensamentos positivos. É mergulhar nesse oceano, enfrentar os fragmentos perdidos de nossa identidade, as partes de nós que enterramos para sobreviver. Esse mergulho nos obriga a olhar para as feridas que carregamos desde a infância. Muitas vezes, essas feridas não são apenas nossas, mas heranças de gerações passadas, de condicionamentos sociais, de traumas que foram silenciados. Pense nisso como uma casa antiga, cheia de móveis cobertos por lençóis. Cada lençol esconde uma história, uma memória de rejeição, uma crença de que você não é suficiente, um momento em que você sacrificou quem era para ser aceito. Tirar esses lençóis, um por um, pode ser doloroso. Você pode encontrar poeira, rachaduras, objetos quebrados. Mas também pode encontrar relíquias preciosas, pedaços de você que foram esquecidos, mas que ainda brilham com vida. Confrontar essas feridas significa ouvir as vozes internas que dizem que você não é digno de amor, que nunca será livre, que nunca será suficiente. Essas vozes não são a verdade, mas ecos de experiências passadas, de mensagens que você absorveu sem questionar. Aqui entra um dos conceitos mais fascinantes de Jung: os arquétipos. Eles são como moldes universais, padrões que existem no inconsciente coletivo e que guiam a humanidade desde tempos imemoriais. Imagine os arquétipos como estrelas no céu da psique, brilhando com significados profundos, conectando-nos uns aos outros através de símbolos e histórias. Eles aparecem em mitos, contos, sonhos, até nas nossas intuições mais sutis. São as forças que moldam como amamos, como criamos, como enfrentamos desafios. Um exemplo poderoso é o arquétipo do herói, que representa nossa busca por superação, nossa necessidade de atravessar provas para encontrar nosso verdadeiro poder. Mas, para que o herói nasça, ele precisa descer à escuridão, enfrentar seus medos mais profundos, confrontar sua sombra. É como o momento em que um cavaleiro entra em uma floresta encantada, sabendo que ali encontrará dragões,
mas também a chave para sua transformação. Quando começamos a explorar esses arquétipos, percebemos que nossa jornada pessoal está conectada a algo maior. Não somos apenas indivíduos isolados, mas parte de uma tapeçaria maior, tecida por histórias universais. Cada um de nós vive seu próprio mito, com seus desafios, seus monstros, seus momentos de glória. E, ao nos priorizarmos, ao escolhermos olhar para dentro, começamos a entender qual é o nosso mito. Talvez você esteja vivendo o mito do Salvador, sempre tentando resgatar os outros, mesmo que isso te esgote. Talvez esteja preso no mito do mártir, acreditando que precisa sofrer para ser digno de amor. Ou talvez esteja no mito do prisioneiro, convencido de que as circunstâncias externas são uma gaiola da qual nunca escapará. A boa notícia é que, ao tomar consciência desses padrões, você pode começar a reescrever sua história. Priorizar-se é, portanto, um ato de rebeldia contra as forças que tentam nos manter desconectados de nós mesmos. É dizer basta às distrações, às comparações, às vozes que nos diminuem. É escolher o silêncio, mesmo que ele assuste, porque é nele que encontramos as respostas. É decidir que sua cura, seu crescimento, sua autenticidade são importantes. E, ao fazer isso, você não apenas transforma sua própria vida, mas também abre espaço para que outros façam o mesmo. Porque, quando você brilha em sua verdade, você ilumina o caminho para os outros. Você mostra que é possível viver de forma mais plena, mais livre, mais verdadeira. Os arquétipos, como Carl Jung os descreveu, são como fios invisíveis que conectam a humanidade através do tempo e do espaço. Eles são padrões universais, imagens primordiais que vivem no inconsciente coletivo, um reservatório profundo de experiências e símbolos compartilhados por todas as culturas. Pense nos arquétipos como as raízes de uma árvore antiga, cujos galhos se estendem por mitos, contos, sonhos e até nas nossas intuições mais sutis. Eles nos falam em uma linguagem que vai além das palavras, uma linguagem de símbolos e metáforas que sentimos no fundo da alma, mesmo que nem sempre compreendamos. Esses padrões moldam como pensamos, como agimos, como nos relacionamos com o mundo. E, segundo Jung, entender esses arquétipos é essencial para nossa jornada de cura, porque eles nos mostram que nossa história pessoal está conectada a algo muito maior. Um dos arquétipos mais poderosos é o do herói, que representa a luta pela superação, a coragem de enfrentar desafios para descobrir nosso verdadeiro potencial. Imagine o herói como um viajante que parte em uma jornada épica. Ele não começa como um guerreiro invencível, ele é apenas uma pessoa comum, cheia de dúvidas e medos, mas com um chamado interior que não pode ignorar. Para se tornar herói, ele precisa descer à escuridão, enfrentar seus dragões internos, seus medos, suas inseguranças, sua sombra. Essa descida é aterrorizante, porque nos obriga a olhar para aquilo que evitamos. É como entrar em uma caverna escura, sabendo que ali dentro há algo que nos assusta, mas também algo que nos transformará. Para Jung, a cura emocional começa exatamente nesse momento de coragem, quando decidimos enfrentar o que nos atormenta em vez de fugir. O problema é que a maioria de nós teme esse processo. Preferimos a segurança do conhecido, mesmo que esse conhecido seja uma vida de sofrimento, de insatisfação constante. É como permanecer em uma casa velha e desconfortável só porque já conhecemos seus corredores, seus rangidos, seus defeitos. Mudar, enfrentar o desconhecido, parece arriscado demais. Então, nos apegamos a relacionamentos que nos machucam, a empregos que nos esgotam, a hábitos que nos destroem, tudo porque o medo do novo é maior que a dor do presente. Mas Jung nos alerta: o que não enfrentamos conscientemente se manifesta em nossa vida como destino. Isso significa que, se ignorarmos nossos conflitos internos, eles encontrarão maneiras de se expressar, em padrões destrutivos, em crises inesperadas, em um vazio que não explica. Por exemplo, imagine uma pessoa que sempre termina em relacionamentos tóxicos. Ela pode culpar os outros, pensar que simplesmente tem azar no amor. Mas, se ela olhar mais fundo,
pode descobrir que está repetindo um padrão aprendido na infância, talvez uma crença de que não merece amor verdadeiro ou que precisa se sacrificar para ser amada. Esses padrões são como trilhos invisíveis que guiam nossa vida sem que percebamos. Eles não são culpa nossa, mas é nossa responsabilidade reconhecê-los e mudá-los. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente controla nossa realidade. É como se estivéssemos dirigindo um carro com o piloto automático ligado, seguindo uma rota que alguém programou para nós. A cura começa quando desligamos esse piloto automático e assumimos o volante. Priorizar-se, nesse contexto, é um ato de rebeldia contra esses padrões inconscientes. É decidir que nossa vida não será definida pelo que nos ensinaram a acreditar, pelo que nos feriu no passado, pelo que os outros esperam de nós. É como declarar independência da prisão mental em que vivemos. Isso não significa culpar o mundo por nosso sofrimento, mas sim assumir a responsabilidade por nossa própria transformação. É olhar para dentro com coragem e perguntar: que padrões estou repetindo? Que feridas estou ignorando? Que emoções estou suprimindo? Essas perguntas são como lanternas que iluminam os cantos escuros da nossa psique, revelando verdades que podem ser desconfortáveis, mas também libertadoras. Enfrentar essas questões exige que sejamos honestos conosco mesmos. Pense nisso como limpar um armário bagunçado. No início, pode parecer caótico. Você encontra coisas que preferiria esquecer, como lembranças dolorosas ou arrependimentos. Mas, à medida que organiza, você também descobre tesouros, momentos de alegria que havia esquecido, forças que não sabia que tinha, sonhos que abandonou. Esse processo de introspeção é essencial para a cura, porque nos ajuda a entender por que agimos como agimos, por que sentimos o que sentimos. Ele nos permite ver que muitas das nossas dores não são apenas pessoais, mas também coletivas, herdadas de nossa família, de nossa cultura, de séculos de condicionamentos. Jung acreditava que a cura não é apenas sobre resolver problemas, mas sobre integrar todas as partes de nós mesmos. É como montar um mosaico. Cada pedaço, a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, tem seu lugar. Quando tentamos excluir um pedaço, o mosaico fica incompleto. Mas, quando aceitamos cada parte, mesmo as mais difíceis, criamos uma obra-prima, uma versão de nós mesmos que é autêntica e inteira. Esse processo não é linear. Haverá dias em que você sentirá que está avançando, e outros em que parecerá que retrocedeu. Haverá momentos de clareza e outros de confusão. Mas cada passo, por menor que seja, é um ato de coragem, uma prova de que você está escolhendo se priorizar. A jornada de cura, para Jung, é também uma jornada de descoberta. Ao enfrentarmos nossos medos, descobrimos que eles não são tão grandes quanto pareciam. Ao acolhermos nossas emoções, percebemos que elas são mensageiras, não inimigas. Ao reconhecermos nossos padrões, ganhamos o poder de mudá-los. É como explorar um território desconhecido com um mapa que se desenha à medida que você avança. O mapa não elimina os obstáculos, mas te ajuda a navegar por eles. E, à medida que você caminha, você percebe que a cura não é apenas sobre chegar a um destino, mas sobre aprender a viver de forma mais consciente, mais verdadeira, mais conectada com quem você é. Priorizar-se, portanto, é um compromisso com essa jornada. É escolher olhar para dentro, mesmo quando dói, porque você sabe que é ali que estão as respostas. É decidir que sua paz, sua autenticidade, sua felicidade valem o esforço. E, ao fazer isso, você não apenas transforma sua própria vida, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Porque, quando você vive de acordo com sua verdade, você mostra ao mundo que é possível ser livre, que é possível ser inteiro, que é possível curar. A cura emocional, como Carl Jung nos ensina, não é um caminho reto e previsível. Não é como seguir uma estrada bem pavimentada, com placas claras indicando o destino. Pelo contrário, é uma trilha sinuosa, cheia de subidas íngremes, descidas inesperadas e trechos onde parece que você voltou ao ponto de partida.
Haverá momentos em que você sentirá que está avançando, que finalmente entende quem é e para onde está indo. Mas também haverá dias em que parecerá que tudo desmoronou, que você retrocedeu, que está preso nas mesmas dúvidas e dores de antes. Essa não linearidade pode ser frustrante, mas Jung nos lembra que tudo, cada passo, cada crise, cada momento de confusão, tem um propósito no nosso desenvolvimento. Até o sofrimento, especialmente o sofrimento, carrega chaves preciosas para nossa transformação. Pense no sofrimento como um professor severo, mas sábio. Ele não aparece em nossa vida por acaso. Cada dor, cada crise, é como uma lanterna que ilumina uma parte de nós que ainda não vimos. Talvez aquela sensação de vazio que você sente seja um convite para questionar se está vivendo de acordo com seus valores. Talvez aquela raiva que surge do nada seja um sinal de que você está permitindo que outros cruzem seus limites. O sofrimento nos força a parar, a olhar para dentro, a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? É como uma pedra bruta que, quando lapidada com paciência, revela uma joia. O desafio é não fugir da dor, mas acolhê-la, escutá-la, entender sua mensagem. Porque, quando fazemos isso, transformamos o sofrimento em sabedoria, em crescimento, em uma força que nos impulsiona para frente. Jung nos ensina que as crises não são o fim, mas o começo de algo novo. Elas são como terremotos internos, que abalam as estruturas antigas da nossa psique para dar espaço a algo mais sólido, mais autêntico. Imagine que sua mente é uma casa antiga. Durante anos, você construiu paredes, colocou portas, arrumou os móveis de acordo com o que os outros esperavam de você. Mas, quando uma crise acontece, é como se a casa tremesse, revelando rachaduras que você ignorava. No início, isso pode ser assustador. Você pode querer consertar tudo rápido, tapar as rachaduras, fingir que nada aconteceu. Mas, se você escolher olhar para essas rachaduras, se explorar o que elas revelam, descobrirá que ali estão escondidas partes de você que foram negligenciadas. Sonhos esquecidos, emoções reprimidas, verdades que você evitou. Muitas pessoas buscam respostas fora de si, em livros, em gurus, em religiões, em ideologias. E, embora essas fontes possam oferecer orientação, Jung nos lembra que a única verdade que realmente nos liberta é aquela que encontramos dentro de nós mesmos. É como procurar um tesouro escondido. Você pode ler mapas, ouvir histórias de outros aventureiros, mas, no final, só você pode cavar a terra, só você pode abrir o baú. Esse processo, que Jung chamava de individuação, é a busca pela sua identidade mais pura, mais completa. É um caminho que exige coragem, porque significa deixar de lado as máscaras que usamos para nos encaixar, abandonar as expectativas alheias, enfrentar o medo de sermos rejeitados por sermos quem realmente somos. Esse caminho, no entanto, tem um custo. Quando você começa a se priorizar, a ouvir sua voz interior, nem todos entenderão. Algumas pessoas podem se afastar, porque sua autenticidade desafia as dinâmicas que elas conhecem. Você pode enfrentar críticas, incompreensão, até solidão. É como decidir nadar contra a corrente de um rio. Enquanto todos seguem o fluxo, você escolhe um caminho diferente, e isso pode fazer você se sentir isolado. Mas Jung nos assegura que esse preço vale a pena, porque o que você ganha em troca é incomparável. Uma conexão profunda consigo mesmo, uma vida vivida com verdade, uma liberdade que ninguém pode tirar. É como encontrar uma chama interna que nunca se apaga, que ilumina seu caminho mesmo nas noites mais escuras. O inconsciente, para Jung, é como um oceano vasto, cheio de mistérios, mensagens ocultas e fragmentos da nossa essência esperando para serem descobertos. Pense nele como um mar profundo, com correntes que nos puxam, ilhas que nos surpreendem, tesouros que brilham sob a superfície. Esse oceano não é algo a ser temido, mas explorado. Cada emoção que sentimos, cada sonho que temos, cada intuição que surge é como uma onda que traz uma mensagem do fundo desse mar. Jung nos deixou um mapa para navegar esse oceano, mas a viagem é pessoal.
Ninguém pode fazer esse mergulho por você. A única forma de começar é tomando a decisão de se priorizar, de olhar para dentro com honestidade, sem medo, sem máscaras. Essa decisão exige que enfrentemos as emoções que carregamos como ecos de experiências passadas. Algumas são claras, como memórias vívidas de momentos que nos marcaram. Outras são tão profundas, tão enterradas, que nem sabemos que existem. É como encontrar uma caixa antiga no sótão da sua mente. Você pode não lembrar o que está dentro, mas, ao abri-la, descobre objetos que contam a história de quem você foi e de quem você ainda pode ser. Essas emoções afetam como pensamos, como nos relacionamos, como vemos o mundo. Elas são como fios invisíveis que puxam nossas ações, mesmo quando acreditamos estar no controle. Priorizar-se significa aprender a ouvir esses ecos, a dialogar com eles, a entender o que estão tentando nos dizer. Jung também nos ensina que o inconsciente não é apenas um depósito de dores e traumas, mas também uma fonte de criatividade e potencial. É como uma mina de ouro escondida sob a superfície da nossa consciência. Dentro dela estão nossos talentos, nossas paixões, nossas possibilidades ainda não exploradas. Mas, para acessar esse ouro, precisamos cavar, e cavar exige esforço, paciência, coragem. Significa enfrentar o medo de descobrir algo que não queremos ver, mas também a empolgação de encontrar algo que pode mudar tudo. Quando escolhemos nos priorizar, começamos a desenterrar esses tesouros, a integrar essas partes de nós que foram esquecidas ou reprimidas. Esse processo de exploração não é algo que fazemos uma vez e terminamos. É um compromisso contínuo, uma prática diária de autoconhecimento. Haverá dias em que você se sentirá forte, como se pudesse enfrentar qualquer desafio. Haverá outros em que o peso do passado parecerá grande demais. Mas cada momento em que você escolhe olhar para dentro, cada vez que decide ouvir sua verdade em vez de se distrair com o barulho do mundo, você está fortalecendo sua conexão com seu verdadeiro eu. É como construir uma ponte entre quem você é agora e quem você está destinado a ser. E, passo a passo, você percebe que a cura não é um destino final, mas uma maneira de viver, uma maneira de ser mais consciente, mais autêntico, mais livre. Enfrentar nossas emoções com honestidade e sem medo é um dos passos mais corajosos que podemos dar na jornada de cura. Essas emoções, como Carl Jung nos ensina, são como ecos de experiências passadas, reverberando dentro de nós, moldando nossos pensamentos, nossas escolhas, nossa forma de enxergar o mundo. Algumas são nítidas, como memórias vivas de momentos que nos marcaram, uma rejeição na infância, uma perda significativa, um instante em que nos sentimos insuficientes. Outras são tão sutis, tão profundamente enterradas na nossa psique, que nem percebemos sua presença. São como sussurros de um passado distante, influenciando-nos sem que tenhamos consciência. Jung entendia que essas forças operam além do nosso controle racional, como correntes submarinas que movem um navio mesmo quando o capitão acredita estar no comando. Essas emoções não são apenas nossas, elas estão conectadas a algo muito maior. Jung introduziu o conceito do inconsciente coletivo, uma ideia revolucionária que sugere que somos mais do que indivíduos isolados. Somos parte de uma rede vasta, tecida por experiências compartilhadas pela humanidade ao longo de gerações. Pense no inconsciente coletivo como um grande rio, cujas águas carregam as memórias, os medos, as crenças e os sonhos de todos que vieram antes de nós. Nesse rio, estão os traumas de nossos antepassados, as expectativas de nossa cultura, os padrões de comportamento que moldaram nossa sociedade. Muitas das nossas feridas, portanto, não vêm apenas da nossa história pessoal, mas dessa corrente mais ampla, da história da nossa família, das tradições que herdamos, dos valores que absorvemos sem questionar. Imagine que você está carregando uma mochila cheia de pedras. Algumas dessas pedras são suas, colocadas ali por experiências que você viveu diretamente. Mas outras foram colocadas por seus pais, seus avós, sua comunidade, sem que você percebesse.
Talvez uma dessas pedras seja a crença de que você precisa se sacrificar para ser amado, um padrão que sua mãe ou seu avô viveu. Talvez outra seja o medo de falhar, herdado de uma cultura que valoriza o sucesso acima de tudo. Essas pedras pesam, limitam seus movimentos, mas, como você sempre as carregou, pode nem notar seu peso. Priorizar-se significa abrir essa mochila, olhar para cada pedra com atenção, decidir quais pertencem a você e quais podem ser deixadas para trás. É um processo que exige coragem, porque algumas dessas pedras estão tão enraizadas na sua identidade que soltá-las pode parecer uma traição. Jung nos convida a explorar essas camadas do inconsciente com curiosidade, não com julgamento. Ele via o inconsciente como um aliado, não um inimigo. É como um jardim selvagem, cheio de ervas daninhas, mas também de flores raras esperando para desabrochar. Para cultivar esse jardim, precisamos aprender a ler seus sinais. Esses sinais aparecem em nossos sonhos, nas reações automáticas que temos, nos padrões que se repetem em nossas vidas. Por exemplo, se você sempre se sente atraído por pessoas que te desvalorizam, isso não é coincidência. É uma mensagem do seu inconsciente, um convite para examinar por que você se permite estar em relacionamentos que não te honram. Talvez haja uma ferida antiga, uma crença de que você não merece algo melhor. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para mudá-lo. Esse processo de autoconhecimento não é apenas sobre resolver problemas do passado, mas sobre liberar o potencial que vive dentro de nós. Jung acreditava que o inconsciente não é apenas um depósito de traumas, mas também uma fonte de criatividade, intuição e sabedoria. É como uma caverna escura que guarda tanto sombras quanto tesouros. Quando nos priorizamos, quando dedicamos tempo e energia para explorar esse território interno, começamos a desenterrar esses tesouros. Talvez você descubra uma paixão que abandonou porque parecia impraticável. Talvez encontre uma força que nunca soube que tinha, uma capacidade de superar desafios que antes pareciam impossíveis. Cada passo nessa jornada nos aproxima de quem realmente somos, sem as camadas de condicionamento que nos foram impostas. Sanar, nesse sentido, é um ato de transformação coletiva, não apenas individual. Quando uma pessoa se atreve a romper um padrão, a questionar uma crença limitante, a liberar um trauma, ela não está apenas mudando sua própria vida. Ela está alterando a corrente do inconsciente coletivo, criando ripples que afetam sua família, sua comunidade, até mesmo as gerações futuras. É como plantar uma semente em um solo árido. Sua escolha de cultivar essa semente pode inspirar outros a fazerem o mesmo, transformando o deserto em um jardim. Jung entendia que, ao nos curarmos, nos tornamos faróis, iluminando o caminho para que outros também encontrem sua verdade. Esse impacto coletivo não significa que devemos carregar a responsabilidade de salvar o mundo. Pelo contrário, Jung nos ensina que a verdadeira mudança começa dentro de nós. É como acender uma pequena vela em uma sala escura. A luz pode parecer fraca no início, mas, à medida que você a alimenta, ela cresce, iluminando não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Priorizar-se é, portanto, um ato de generosidade. Quando estamos em equilíbrio, quando nos curamos, paramos de projetar nossas dores nos outros. Deixamos de repetir histórias de sofrimento, de perpetuar dinâmicas destrutivas. Em vez disso, oferecemos ao mundo nossa melhor versão, uma versão mais consciente, mais amorosa, mais autêntica. No entanto, esse processo não está livre de desafios. O medo de mudar, de soltar o que é familiar, pode ser avassalador. É como estar na beira de um penhasco, sabendo que precisa pular para alcançar o outro lado, mas sentindo o coração disparar com a possibilidade de cair. Jung nos lembra que esse medo é natural. Ele não é um sinal de que devemos parar, mas de que estamos no limiar de algo novo. Cada vez que escolhemos enfrentar esse medo, cada vez que decidimos olhar para nossas feridas em vez de ignorá-las, estamos dando um passo em direção à liberdade. Estamos dizendo ao universo: eu escolho ser quem realmente sou. Priorizar-se,
Então, é mais do que um ato de autocuidado. É um compromisso radical com nossa própria evolução, uma promessa de que não vamos nos contentar com uma vida pela metade. É reconhecer que nossas emoções, nossos medos, nossas crenças são parte de uma tapeçaria maior, mas que temos o poder de tecer novos padrões. É entender que, ao nos curarmos, não apenas transformamos nossa própria história, mas também contribuímos para a cura do mundo. E, acima de tudo, é acreditar que merecemos viver uma vida plena, autêntica e livre, não porque alguém nos deu permissão, mas porque nós mesmos nos demos esse direito. Sanar, como Carl Jung nos ensina, não é apenas um ato individual, mas uma força poderosa de transformação coletiva. Quando uma pessoa se atreve a romper um padrão, a questionar uma crença limitante ou a liberar um trauma, ela não está apenas mudando sua própria vida. Ela está enviando ondas de mudança que reverberam através de sua família, sua comunidade e até mesmo das gerações futuras. É como jogar uma pedra em um lago calmo. O impacto inicial pode parecer pequeno, mas as ondulações se espalham, alcançando margens distantes. Cada ato de coragem, cada decisão de se priorizar, é um passo que não apenas nos liberta, mas também abre caminhos para que outros façam o mesmo. Ao nos curarmos, nos tornamos exemplos vivos de que é possível viver com autenticidade, com liberdade, com plenitude. Esse processo de cura coletiva começa com a escolha de olhar para dentro, de enfrentar as feridas que carregamos, muitas vezes herdadas de nossa família, de nossa cultura, de nossa sociedade. Pense nisso como desfazer um novelo de lã emaranhado. Cada fio representa uma crença, um medo, um padrão que absorvemos ao longo da vida. Alguns fios são nossos, criados por experiências pessoais. Outros foram passados por nossos pais, avós ou pela sociedade em que crescemos. Desenrolar esse novelo exige paciência, porque alguns nós são apertados, difíceis de soltar. Mas, à medida que trabalhamos, começamos a entender como esses fios moldaram nossa maneira de viver, de amar, de nos vermos. E, ao soltá-los, criamos espaço para tecer uma nova história, uma que reflita quem realmente somos. Jung nos lembra que esse trabalho interno não é egoísta, mas profundamente generoso. Quando nos curamos, paramos de projetar nossas dores nos outros. Deixamos de repetir ciclos de sofrimento, de perpetuar dinâmicas destrutivas. É como limpar uma lente embaçada. De repente, vemos o mundo com mais clareza, e nossas interações com os outros se tornam mais autênticas, mais amorosas. Por exemplo, uma pessoa que sana sua necessidade de validação externa pode parar de buscar aprovação em relacionamentos que a diminuem. Em vez disso, ela constrói conexões baseadas em respeito mútuo, inspirando os outros a fazerem o mesmo. Assim, a cura pessoal se torna uma semente que floresce em mudanças maiores, transformando não apenas o indivíduo, mas o ambiente ao seu redor. No entanto, esse processo não está isento de desafios. O medo de mudar, de deixar ir o que é familiar, pode ser paralisante. É como estar em uma encruzilhada, com um caminho levando ao conhecido, mesmo que doloroso, e outro rumo ao desconhecido, cheio de possibilidades, mas também de incertezas. Jung dizia que esse medo é um sinal de que estamos no limiar da transformação. Ele não é um obstáculo, mas uma porta. Cada vez que escolhemos atravessar essa porta, cada vez que decidimos enfrentar nossas sombras em vez de fugir, estamos nos aproximando de nossa verdadeira essência. Estamos dizendo ao universo: eu escolho viver minha verdade, mesmo que isso signifique enfrentar desconforto. A jornada de individuação, como Jung a chamava, é um processo complexo porque, desde pequenos, somos moldados para nos adaptarmos. Desde o momento em que nascemos, aprendemos a nos ajustar às expectativas dos outros, da nossa família, da nossa cultura, da sociedade. É como se nos dessem um molde e nos dissessem: se você se encaixar aqui, será aceito, amado, valorizado. Para nos encaixarmos, sacrificamos partes de nós mesmos. Talvez tenhamos abandonado nossa curiosidade infantil porque nos disseram que fazer muitas perguntas era inconveniente.
Talvez tenhamos reprimido nossa criatividade porque nos ensinaram que seguir um caminho seguro era mais importante. Esses sacrifícios não são conscientes, mas deixam marcas. Eles criam uma sensação de vazio, uma saudade de algo que nem sempre sabemos nomear. Pense nisso como uma árvore que, para crescer em um espaço apertado, torce seus galhos, adapta sua forma. Ela ainda é uma árvore, mas não está crescendo em sua plenitude, não está alcançando todo o seu potencial. Nós fazemos o mesmo. Moldamo-nos para sermos aceitos, para evitar rejeição, para sobreviver em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade acima da autenticidade. Mas essas partes de nós que sacrificamos, nossa espontaneidade, nossos sonhos, nossa verdadeira voz, não desaparecem. Elas ficam guardadas no inconsciente, como sementes esperando as condições certas para brotar. A cura, então, é o processo de criar essas condições, de dar a nós mesmos o espaço, o cuidado e a coragem para que essas sementes possam florescer. Esse processo exige que questionemos as histórias que contamos a nós mesmos. Muitas vezes, vivemos presos a narrativas que não escolhemos conscientemente. Talvez acreditemos que a vida é uma luta constante porque foi isso que vimos em nossa família. Talvez sintamos que nunca seremos suficientes porque carregamos uma crítica que ouvimos na infância. Essas histórias são como óculos que distorcem nossa visão do mundo. Elas nos fazem interpretar cada experiência através de uma lente de limitação, em vez de possibilidade. Priorizar-se significa tirar esses óculos, examinar essas histórias com honestidade e perguntar: isso é realmente verdade? Isso reflete quem eu sou ou apenas o que me ensinaram a acreditar? Jung nos convida a fazer esse trabalho com curiosidade e compaixão. Ele nos ensina que o inconsciente não é um lugar de julgamento, mas de descoberta. Cada emoção, cada memória, cada padrão é uma pista, um convite para nos conhecermos melhor. É como explorar uma floresta densa, onde cada árvore, cada sombra, cada som tem algo a nos ensinar. Às vezes, encontramos espinhos, dores que preferiríamos evitar. Mas também encontramos clareiras, momentos de clareza que nos mostram quem somos quando deixamos de nos esconder. E, à medida que avançamos, percebemos que a cura não é sobre eliminar o que nos machuca, mas sobre integrá-lo, transformá-lo em sabedoria, em força, em autenticidade. Essa jornada de autoconhecimento é, acima de tudo, um ato de amor próprio. É reconhecer que merecemos viver uma vida que seja nossa, não uma vida ditada pelas expectativas dos outros. É decidir que nossa paz, nossa felicidade, nossa verdade são prioridades inegociáveis. E, ao fazer isso, não apenas nos libertamos, mas também abrimos portas para que outros façam o mesmo. Porque, quando vivemos com autenticidade, mostramos ao mundo que é possível ser livre. Mostramos que a cura é um presente que podemos dar a nós mesmos e, ao fazê-lo, ao mundo. Na jornada de nos tornarmos quem somos, muitas vezes sacrificamos partes essenciais de nós mesmos para nos encaixarmos no mundo ao nosso redor. Desde pequenos, somos moldados pelas expectativas da família, da cultura, da sociedade, aprendendo a adaptar nossa forma de ser para sermos aceitos, amados, valorizados. Nesse processo, perdemos algo precioso, nossa capacidade de jogar, de experimentar a vida com a curiosidade livre de uma criança, sem medo de errar. Perdemos também nossos sonhos mais autênticos, aqueles desejos profundos que faziam nosso coração bater mais forte, mas que abandonamos porque pareciam irrealistas ou porque nos disseram que não eram o caminho certo. Essas perdas não são apenas momentos de esquecimento, elas deixam um vazio, uma saudade de quem poderíamos ter sido se não tivéssemos nos dobrado às pressões externas. Pense nisso como uma criança que, ao crescer, guarda seus brinquedos favoritos em uma caixa no sótão. Ela não os joga fora, mas os esconde, porque aprende que brincar não é mais apropriado, que precisa ser séria, responsável, produtiva. Esses brinquedos, a curiosidade, a espontaneidade, a alegria sem motivo, não desaparecem. Eles ficam lá,
esperando o momento em que ela terá coragem de abrir a caixa novamente. Da mesma forma, os sonhos que abandonamos, as paixões que reprimimos, as partes de nós que sacrificamos para sermos aceitos continuam vivas no nosso inconsciente, como sementes adormecidas em um solo fértil, aguardando o cuidado necessário para brotar. A cura emocional, segundo Carl Jung, é o processo de resgatar essas sementes, de reconectar com o que nos faz sentir vivos, com o que dá sentido à nossa existência. Esse vazio que muitas pessoas sentem, mesmo quando têm sucesso profissional, estabilidade financeira ou reconhecimento social, é a voz dessas partes esquecidas clamando por atenção. É como um sussurro constante que pergunta: onde está a pessoa que você era antes de começar a se moldar para agradar aos outros? Esse vazio não é um sinal de fracasso, mas um convite. Ele nos chama para olhar para dentro, para lembrar o que nos apaixonava antes que a lógica e as expectativas tomassem o controle. Talvez você sonhasse em ser artista, mas escolheu uma carreira segura porque era o que esperavam de você. Talvez você adorasse explorar o mundo com curiosidade, mas aprendeu a se conter para não parecer ingênuo. Resgatar essas partes não é apenas uma questão de nostalgia, é um ato de recuperação da sua essência, de voltar a ser quem você é no fundo da alma. Esse processo, no entanto, exige coragem, porque nos obriga a enfrentar a desconfortável verdade de que, muitas vezes, fomos nós mesmos que nos aprisionamos. É como perceber que a porta da sua cela sempre esteve destrancada, mas você nunca tentou abri-la porque acreditava que a prisão era inevitável. As histórias que contamos a nós mesmos: não sou bom o suficiente, meus sonhos são impossíveis, preciso agradar aos outros para ser amado, tornam-se correntes invisíveis que limitam nossa liberdade. Jung nos ensina que a cura começa quando questionamos essas histórias, quando nos perguntamos: quem eu seria se não estivesse carregando essas crenças? O que faria se não tivesse medo de falhar? Essas perguntas são como chaves que abrem portas para novas possibilidades, para uma vida mais alinhada com nossa verdade. O inconsciente, para Jung, é um aliado nesse processo de resgate. Ele se comunica conosco de maneiras sutis, mas poderosas, nos sonhos que temos à noite, nas emoções que surgem sem explicação, nos padrões que se repetem em nossa vida. Imagine o inconsciente como um amigo sábio que deixa bilhetes escondidos pela casa. Cada bilhete é uma pista, um convite para olhar mais fundo. Se você sempre acaba em situações onde se sente desvalorizado, esse é um bilhete do inconsciente dizendo: preste atenção, há algo aqui que você precisa resolver. Se você tem um sonho recorrente sobre estar perdido, talvez seja uma mensagem para explorar o que está te fazendo sentir desconectado de si mesmo. Aprender a ler esses sinais é essencial, porque eles nos guiam de volta às partes de nós que foram esquecidas. Esse trabalho de introspeção não é fácil. Vivemos em um mundo que nos incentiva a evitar o silêncio, a preencher cada momento com distrações, redes sociais, trabalho, entretenimento constante. Para mais informações sobre o universo de entretenimento, como é 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 o universo de entretenimento. Parar para ouvir o inconsciente é como desacelerar em uma estrada cheia de carros em alta velocidade. Pode parecer arriscado, até assustador. Mas é nesse silêncio que encontramos as respostas. Jung usava uma técnica chamada imaginação ativa, onde ele dialogava com seu inconsciente, permitindo que pensamentos, imagens e emoções emergissem sem julgamento. Ele não os reprimia, ele os observava, conversava com eles, descobria o que tinham a dizer. Esse diálogo é como sentar com um velho amigo que você não vê há anos. No início, pode haver desconforto, mas, aos poucos, a conexão se aprofunda, e você percebe o quanto sentia falta dessa presença. Quando nos priorizamos, começamos a perceber quanto de nossas vidas foi moldado por forças inconscientes, expectativas alheias, medos herdados, crenças que aceitamos sem questionar. É como acordar de um sonho longo e perceber que você estava seguindo um roteiro que não escreveu. Essa tomada de consciência é o primeiro passo para tomar o controle, para decidir que sua vida não será definida pelo passado,
pelo medo ou pelas opiniões dos outros. É um ato de rebeldia, uma declaração de que você merece viver uma vida que seja sua, que reflita quem você é, não quem você foi ensinado a ser. Esse processo de resgate e transformação é contínuo. Não há um momento em que você termina de se curar ou de se conhecer. É como cuidar de um jardim. Você planta, rega, poda e, com o tempo, ele floresce, mas o cuidado nunca para. Cada vez que você escolhe se priorizar, cada vez que enfrenta uma emoção difícil ou questiona uma crença antiga, você está cultivando esse jardim. E, à medida que ele cresce, você percebe que a cura não é sobre eliminar o vazio ou apagar o passado, mas sobre transformá-los em algo novo, em sabedoria, em força, em uma conexão mais profunda com sua essência. As partes de nós que sacrificamos para sermos aceitos, nossos sonhos, nossa espontaneidade, nossa verdadeira essência, não desaparecem. Elas permanecem vivas, guardadas no inconsciente, como estrelas escondidas atrás de nuvens, esperando o momento em que teremos coragem de olhar para elas. Carl Jung nos ensina que essas partes não são perdas definitivas. Elas são fragmentos de nossa alma que clamam por reconhecimento, por integração. Quando as ignoramos, sentimos um vazio, uma insatisfação que não explica, como se algo essencial estivesse faltando. A cura emocional, então, não é apenas sobre liberar a dor do passado, mas também sobre resgatar essas partes esquecidas, sobre reconectar com o que nos faz sentir vivos, com o que dá sentido à nossa existência. Pense nisso como um quebra-cabeça incompleto. Cada peça representa uma parte de quem você é, sua alegria, sua criatividade, seus medos, suas paixões. Ao longo da vida, para nos encaixarmos, jogamos algumas dessas peças fora, acreditando que não eram importantes ou que não se encaixavam no desenho que os outros esperavam de nós. Mas, sem essas peças, o quebra-cabeça nunca estará completo. A jornada de cura é o processo de encontrar essas peças perdidas, de trazê-las de volta e descobrir onde elas se encaixam. Não é uma tarefa fácil. Requer coragem para mergulhar no inconsciente, para enfrentar a incomodidade de reconhecer que, muitas vezes, fomos nós mesmos que nos afastamos de nossa essência, que nos traímos para sermos aceitos. Esse resgate começa com a introspeção, com a decisão de nos priorizarmos. Vivemos em um mundo que nos incentiva a olhar para fora, a buscar validação em likes, aprovações, conquistas externas. Mas Jung nos lembra que as respostas mais importantes estão dentro de nós. É como decidir explorar uma casa antiga, cheia de quartos trancados. Cada quarto guarda uma parte de sua história, uma memória de quando você era criança e sonhava sem limites, um momento em que reprimiu sua raiva para não desagradar alguém, um desejo que escondeu por medo de ser julgado. Abrir essas portas pode ser assustador, porque você não sabe o que encontrará. Mas, à medida que explora, descobre que esses quartos não são apenas depósitos de dor. Eles também guardam tesouros, pedaços de você que ainda brilham com vida. Esse processo nos obriga a questionar as narrativas que construímos sobre nós mesmos. Muitas vezes, vivemos presos a histórias que não escolhemos conscientemente. Não sou digno de amor, a vida é uma luta constante, preciso me sacrificar para ser valorizado. Essas histórias são como roteiros antigos que seguimos sem perceber, ditando nossas escolhas, nossas relações, nossa forma de enxergar o mundo. Priorizar-se significa pegar esse roteiro, lê-lo com atenção e perguntar: isso é realmente meu? Isso reflete quem eu sou ou apenas o que aprendi a acreditar? É como perceber que você estava atuando em uma peça que não escreveu, e agora tem a chance de criar um novo enredo, um que seja verdadeiro para você. Jung nos ensina que a verdadeira cura não é sobre eliminar o que nos dói, mas sobre transformar seu significado. Cada experiência, por mais difícil que tenha sido, carrega uma lição, uma oportunidade de crescimento. Pense na dor como uma cicatriz. Ela não desaparece completamente, mas, com o tempo, deixa de ser uma ferida aberta e se torna parte da sua história. Uma marca que mostra o que você superou, o que aprendeu. Por exemplo, uma rejeição que você sofreu na infância pode ter te ensinado a se fechar emocionalmente,
Mas, ao olhar para essa experiência com compaixão, você pode descobrir que ela também te deu empatia, a capacidade de entender a dor dos outros. A cura é o processo de mudar a pergunta de por que isso aconteceu comigo, para o que isso me ensinou, como isso me moldou. Esse trabalho de transformação exige responsabilidade. Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir o que fazer com ele. É como receber um pedaço de argila bruta. Você não escolheu a forma inicial, mas tem o poder de moldá-la, de criar algo belo a partir dela. Jung falava da alquimia interior, a ideia de que podemos transformar nossas dores em sabedoria, nossa escuridão em luz. Isso não significa fingir que o sofrimento não existiu ou adotar um otimismo forçado. Significa acolher a dor com honestidade, ouvir sua mensagem, integrá-la como parte de quem você é. É reconhecer que cada experiência, por mais dolorosa que tenha sido, contribuiu para sua força, sua resiliência, sua humanidade. Esse processo não é linear. Haverá momentos em que você sentirá que avançou, que finalmente entende quem é, e outros em que parecerá que voltou ao início, preso nas mesmas dúvidas e inseguranças. É como navegar em um rio com correntezas imprevisíveis. Às vezes, a água está calma, e você avança com facilidade. Outras vezes, há redemoinhos que te puxam para trás. Mas Jung nos assegura que cada trecho do rio tem seu propósito. Mesmo os momentos de retrocesso são oportunidades para aprender, para crescer, para se aproximar de sua verdade. O importante não é a velocidade, mas a constância, a escolha diária de se priorizar, de continuar explorando, mesmo quando o caminho parece incerto. Priorizar-se, nesse contexto, é um ato de amor próprio. É reconhecer que você merece uma vida que seja sua, que reflita seus valores, seus sonhos, sua essência. É decidir que sua paz, sua felicidade, sua autenticidade são inegociáveis. E, ao fazer isso, você não apenas transforma sua própria vida, mas também inspira outros. Quando você vive com coragem, quando escolhe resgatar as partes de si que foram esquecidas, você mostra ao mundo que é possível ser inteiro, que é possível curar. Você se torna um farol, iluminando o caminho para que outros também encontrem sua luz. A verdadeira cura, como Carl Jung nos ensina, não está em apagar o passado ou eliminar o sofrimento, mas em transformar seu significado. Em vez de ficarmos presos à pergunta por que isso aconteceu comigo, podemos nos perguntar: o que posso aprender com isso? Como essa experiência me moldou? Essa mudança de perspectiva é como trocar uma lente embaçada por uma clara. De repente, começamos a ver o passado não como uma corrente que nos prende, mas como um mapa que nos guia. Cada dor, cada desafio, cada momento difícil se torna uma lição, uma oportunidade de crescer, de nos tornarmos mais conscientes, mais resilientes, mais nós mesmos. Essa nova relação com o passado nos liberta da posição de vítimas e nos coloca como criadores do nosso próprio destino. Pense nisso como um escultor trabalhando em um bloco de mármore. As rachaduras e imperfeições do material não são defeitos, elas fazem parte da história da pedra. O escultor não tenta ignorá-las ou fingir que não existem. Em vez disso, ele as incorpora à sua criação, usando-as para dar forma a algo único e belo. Da mesma forma, nossas experiências difíceis, as rejeições, os fracassos, as perdas, não são algo a ser eliminado, mas integrado. Elas nos ensinaram empatia, paciência, coragem. Elas nos mostraram o que valorizamos, o que nos faz sentir vivos. Quando mudamos a forma como vemos essas experiências, percebemos que não somos definidos por nossas feridas, mas pelo que escolhemos fazer com elas. Essa transformação não acontece da noite para o dia. A cura emocional é um caminho contínuo, um trabalho diário de autoconhecimento e autoobservação. É como cultivar um jardim. Você não planta uma semente hoje e espera uma árvore amanhã. Você rega, poda, cuida e, com o tempo, o jardim floresce, mas o cuidado nunca para. Haverá momentos de dúvida,
quando o medo tentará nos convencer a voltar ao que é familiar, mesmo que esse familiar seja doloroso. Haverá dias em que nos sentiremos fortes, como se pudéssemos enfrentar qualquer coisa, e outros em que parecerá que não avançamos nada. Mas Jung nos lembra que cada passo, por menor que seja, é significativo. Cada escolha de nos priorizarmos, de ouvirmos nossa voz interior, de agirmos com autenticidade, fortalece nossa conexão com quem realmente somos. Nesse processo, aprendemos a estabelecer limites sem culpa, a dizer não quando necessário, a nos afastarmos de situações ou pessoas que nos machucam sem sentir que somos responsáveis pela felicidade dos outros. É como aprender a construir uma cerca ao redor do seu jardim. A cerca não é um sinal de egoísmo, é uma forma de proteger o que está crescendo, de garantir que seu espaço interno seja respeitado. Aprendemos também a confiar em nossa intuição, aquela voz suave que muitas vezes ignoramos porque fomos ensinados a priorizar a lógica ou as opiniões alheias. Essa intuição é como uma bússola interna, guiando-nos mesmo quando o caminho está envolto em névoa. Quanto mais a escutamos, mais clara ela se torna, mostrando-nos o que realmente importa, o que nos alinha com nossa verdade. A sanação emocional nos ensina a parar de buscar respostas fora de nós. Vivemos em uma sociedade que nos incentiva a procurar validação externa, no que os outros pensam, no que a cultura valoriza, no que as redes sociais aplaudem. Mas Jung nos convida a olhar para dentro, a reconhecer que tudo o que precisamos já está em nós. É como descobrir que você carrega uma fonte inesgotável de água em um deserto. Você não precisa correr atrás de poços distantes ou depender de outros para saciar sua sede. Tudo o que precisa fazer é cavar, acessar essa fonte, confiar em sua abundância. Essa confiança não surge imediatamente. Ela é construída com o tempo, com cada momento em que escolhemos nos ouvir, nos respeitar, nos priorizar. Esse processo é, acima de tudo, uma forma de vida. A cura emocional não é algo que fazemos por um tempo e depois terminamos, como se fosse uma tarefa a ser riscada de uma lista. É um compromisso contínuo com nossa própria evolução, uma escolha diária de sermos mais autênticos, mais livres, mais conscientes. É como aprender a dançar com a vida. Às vezes, você acerta o ritmo, outras vezes, tropeça, mas o importante é continuar dançando. Cada passo, mesmo os desajeitados, faz parte da coreografia da sua existência. E, à medida que você dança, percebe que a cura não é sobre chegar a um destino perfeito, mas sobre abraçar o processo, sobre encontrar alegria no ato de se tornar. Esse compromisso com a autenticidade transforma não apenas nossa vida, mas também o mundo ao nosso redor. Quando nos curamos, nos tornamos exemplos vivos do que significa viver com coragem, com verdade, com amor próprio. É como acender uma fogueira em uma noite fria. A chama não apenas te aquece, mas também atrai outros, oferecendo calor, luz e inspiração. Ao nos priorizarmos, mostramos que é possível romper com os padrões que nos limitam, que é possível viver sem máscaras, que é possível ser inteiro. E esse exemplo tem um poder imenso, porque inspira outros a embarcarem em sua própria jornada de cura, a questionarem suas próprias histórias, a buscarem sua própria liberdade. Jung nos deixa um convite poderoso: viver de forma consciente, conectada com nossa essência. Ele nos lembra que a sanação é um ato de responsabilidade, não apenas para conosco, mas para o mundo. Quando escolhemos nos curar, paramos de perpetuar ciclos de dor, de projetar nossas inseguranças nos outros, de repetir dinâmicas destrutivas. Em vez disso, oferecemos ao mundo uma versão de nós mesmos que é mais equilibrada, mais amorosa, mais verdadeira. E isso, no final, é o maior presente que podemos dar, a nós mesmos e aos outros. A cura emocional, como Carl Jung nos ensina, não é um evento isolado ou uma meta que alcançamos e deixamos para trás. Ela é uma forma de vida, um compromisso contínuo com nossa própria evolução, um pacto que fazemos conosco mesmos para vivermos com autenticidade, consciência e coragem. É como escolher caminhar por uma trilha que nunca termina, mas que se torna mais bela a cada passo. Nessa trilha, aprendemos a nos conhecer,
a nos respeitar, a nos amar, não porque atingimos a perfeição, mas porque reconhecemos nossa humanidade, com todas as suas luzes e sombras. E o mais incrível disso tudo é que, quando nos curamos, não transformamos apenas nossa própria vida. Nós também curamos o mundo ao nosso redor, como se nossa luz interna se espalhasse, iluminando os caminhos de outros. Quando vivemos de forma autêntica, nos tornamos exemplos vivos do que significa ser livre. Pense nisso como plantar uma árvore em um terreno árido. No início, pode parecer que seu esforço é pequeno, que uma única árvore não faz diferença. Mas, com o tempo, ela cresce, suas raízes estabilizam o solo, sua sombra oferece refúgio, seus frutos alimentam outros. Da mesma forma, quando nos priorizamos, quando escolhemos sanar nossas feridas e viver nossa verdade, criamos um impacto que vai além de nós. Inspiramos aqueles ao nosso redor, amigos, família, até estranhos, a questionarem suas próprias histórias, a buscarem sua própria cura, a viverem com mais coragem. É como acender uma vela em uma sala escura. Sua luz não apenas te guia, mas também ajuda outros a encontrarem seu caminho. Esse impacto coletivo é o coração da visão de Jung. Ele entendia que a psique humana não é isolada. Ela está conectada a um todo maior, ao inconsciente coletivo que une a humanidade. Quando nos curamos, não estamos apenas resolvendo nossas dores pessoais. Estamos rompendo padrões que podem ter atravessado gerações, liberando traumas que não são apenas nossos, mas também de nossa família, de nossa cultura, de nossa sociedade. É como desfazer um nó em uma corda que estava apertada por anos. Ao soltar esse nó, você não apenas se liberta, mas também facilita o caminho para que outros se libertem. Cada ato de cura pessoal é, portanto, um ato de transformação global, uma contribuição para um mundo mais consciente, mais equilibrado, mais amoroso. Nesse processo, aprendemos a viver de forma diferente. Aprendemos a estabelecer limites com firmeza, mas sem culpa, reconhecendo que proteger nossa paz é um ato de amor próprio. Aprendemos a dizer não quando algo não está alinhado com nossa verdade, sem medo de desagradar. Aprendemos a confiar em nossa intuição, aquela voz interna que nos guia mesmo quando a lógica parece apontar para outro lado. É como aprender a navegar por um rio, confiando nas correntes internas em vez de se prender às margens. Aprendemos também a deixar de buscar respostas fora de nós, porque percebemos que tudo o que precisamos, sabedoria, força, amor, já está dentro de nós, esperando para ser descoberto. Jung nos convida a ver o inconsciente não como um território assustador, mas como uma fonte de poder, de crescimento, de verdade. Ele é como um oceano profundo, cheio de mistérios, mas também de tesouros. Cada emoção, cada sonho, cada intuição é uma onda que traz uma mensagem desse oceano. Quando escolhemos nos priorizar, aprendemos a ouvir essas mensagens, a dialogar com elas, a integrá-las em nossa vida. Esse diálogo é como uma dança com nossa própria alma, às vezes fluida, às vezes desajeitada, mas sempre profundamente transformadora. Ele nos ensina que a cura não é sobre eliminar o que nos desafia, mas sobre transformá-lo, sobre encontrar beleza e significado mesmo nas partes mais difíceis de nós mesmos. Essa jornada exige coragem, porque significa enfrentar o medo do desconhecido, o desconforto de sermos vulneráveis, a possibilidade de sermos incompreendidos. É como decidir escalar uma montanha sem saber o que há no topo. O caminho é íngreme, o vento pode ser frio, e haverá momentos em que você questionará se vale a pena continuar. Mas Jung nos assegura que cada passo é uma vitória, cada momento de honestidade consigo mesmo é um avanço. E, quando você chega ao topo, ou mesmo quando percebe que o topo não é um lugar fixo, mas um estado de ser, você descobre uma vista que faz tudo valer a pena. A vista de quem você realmente é, livre das máscaras, das expectativas, dos medos que te seguravam. A verdadeira revolução, como Jung nos mostra, acontece dentro de nós. É a decisão de nos priorizarmos, de nos escutarmos, de darmos espaço para a nossa cura. Essa escolha não é egoísta, é o ato mais generoso que podemos fazer,
porque, quando estamos inteiros, podemos oferecer ao mundo o melhor de nós. Podemos amar sem exigir, apoiar sem nos esgotarmos, criar sem nos limitarmos. É como abrir uma janela em uma casa abafada. O ar fresco entra, a luz se espalha, e tudo ganha vida. Ao nos curarmos, nos tornamos agentes de mudança, mostrando que é possível viver com autenticidade, com propósito, com alegria. A essência dessa jornada é transformar o inconsciente em uma fonte de poder. Não se trata apenas de compreendê-lo, mas de usá-lo como combustível para nosso crescimento. Cada sombra que enfrentamos, cada ferida que acolhemos, cada verdade que descobrimos nos torna mais fortes, mais inteiros, mais humanos. É como forjar uma espada em uma fornalha. O fogo é intenso, mas é ele que dá forma à lâmina, que a torna afiada, resistente, bela. Jung nos deixa esse legado, a crença de que, ao nos priorizarmos, ao enfrentarmos nosso inconsciente com coragem e curiosidade, podemos transformar não apenas nossa vida, mas o mundo. E essa transformação começa com uma escolha simples, mas profunda: decidir que merecemos ser livres, que merecemos ser nós mesmos, que merecemos viver uma vida plena.